Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco, amém? Ô, benção. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15, versículo 11. O Marquinho pediu hoje cedo de mim falar uma coisa que era bem ter falado já, eu esqueço. Vocês percebem, toda vez que eu vou trazer mensagem para vocês aqui, o Marquinho não toca, né? Não é porque nós somos obrigados, não. O Marquinho é um dos amigos que eu tenho, particular. É que eu não gosto de som na hora que eu estou pregando, irmãos. Não gosto de fundir musical, atrapalha meu raciocínio. É coisa de velho, viu? É coisa de velho, então, por isso que eu peço, toda vez que eu vou pregar, ele não toca. Eu prefiro pregar sem tocar, senão confunde um pouquinho a minha mente. É velhice. Quem achou, diga amém. Qual é o tema em cima escrito do versículo 11? Alguém pode me dizer? A parábola de quem? De quem? Capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. É que tem Bíblia que está tudo misturado, né? Uma parábola com a outra. Nós vamos falar sobre esse texto. É muito conhecido. Pode sentar, irmão, não precisa ficar de pé não. Isso, descansa as pernas aí. Quarta-feira é difícil, né? É uma mensagem muito conhecida, um texto muito pregado, mas hoje eu pretendo trazer de uma forma diferente para vocês. A forma que eu vou trazer essa pregação para vocês, talvez vocês nunca ouviram antes. Amém? Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Assim diz o capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos esse homem tinha? Isso. Vou falar a verdade para vocês, irmãos, estou feliz hoje. Claro que todo mundo gosta de pregar para bastante gente. É que durante muito tempo da minha vida, e o Marquinho está de testemunha minha aí, eu preguei para pouca gente. E parece que hoje eu estou um pouquinho mais à vontade, viu? Alguns anos da minha vida, preguei para pouquinha gente mesmo. No outro ministério que eu estava, e depois que eu saí de lá também, que eu voltei para o ministério quadrangular, várias vezes preguei para pouquinha gente. Então hoje eu vou pregar umas 3 horas, viu? Estou lembrando do passado. Jesus continuou, certo homem tinha, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo, e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saindo o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, nem nunca ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Deu até sede agora, vou tomar uma aguinha aqui, irmãos, para começar, viu? Que ninguém é de ferro, não. Vou beber inteiro isso daqui. Amém? Quando a gente fala sobre a passagem do filho pródigo, quase todas as vezes, a gente fala sempre a mesma coisa, que a mensagem sempre é dirigida ao mesmo sentido, a respeito daquele que estava na igreja, que se desviou, para que ele volte para a igreja, e para que os irmãos que estão na igreja recebam ele bem. E a gente sempre diz, a parte do pai é representada com Deus, que Deus sempre está aberto para receber. Isso é muito bonito, isso é lindo, maravilhoso, e no final, a gente sempre faz aquela apelo: quem quer reconciliar com Jesus? E quando a pessoa que se desviou vem para o altar e se reconcilia com Jesus, a gente fica todo feliz. Mas hoje eu quero trazer de uma forma diferente esse texto. Eu quero trazer hoje de uma forma que talvez você não ouviu ainda, e espero que você guarde no seu coração o que eu vou dizer. Hoje eu quero pregar sobre 2 erros que o pai do filho pródigo cometeu. 2 erros que o pai do filho pródigo cometeu. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai também cometer esses mesmos erros que o pai do filho pródigo cometeu. O primeiro erro que eu percebo, estudando esse texto, foi que ele não prestou atenção nos filhos suficiente. O segundo erro que eu vejo no pai do filho pródigo é que faltou diálogo, conversa com os filhos. Se ele tivesse prestado mais atenção no filho novo, vocês acham que o filho novo dormiu, acordou e disse assim: eu não estou mais querendo ficar na casa do meu pai, eu quero ir embora? De jeito nenhum. O desejo que estava no coração daquele filho já fazia um bom tempo. Não foi de uma hora para outra. Não foi que de repente ele falou, cismou: hoje eu vou embora da casa do meu pai. Não. O desejo de ir embora da casa do pai dele tinha nascido no coração dele há um bom tempo. Se o pai dele tivesse prestado um pouco mais de atenção nele, se o pai dele tivesse conversado mais com ele, talvez o pai dele conseguiria evitar que aquele rapaz saísse da casa e fizesse tanta besteira como ele fez na vida dele. Se ele tivesse prestado mais atenção no filho mais velho, conversado mais com o filho mais velho, ele ia perceber também que aquele filho que ficou ali na casa, na fazenda dele, trabalhando com ele ia perceber que aquele filho também não estava satisfeito, que aquele filho queria um pouquinho mais de carinho, de atenção da parte do pai. Ele queria um pouquinho mais de reconhecimento de tudo que ele fazia pelo pai, de tudo que ele fazia pelo serviço que o pai colocava na mão dele. O pai ia perceber que ele queria ser um pouquinho mais reconhecido, e talvez ele não ficaria tão revoltado se o pai desse um pouquinho mais de reconhecimento para ele,
quando o irmão dele voltou, que ele ficou indignado ao ponto de não querer participar da festa. Em nossas vidas, com aqueles que vivem com nós, com os nossos familiares que moram em nossa casa, nós não podemos cometer esses dois erros. Nós não podemos cometer esses dois erros com os nossos filhos. Nós temos que prestar mais atenção em nossos filhos. E nós temos que procurar conversar mais com os nossos filhos. Irmãos, nós temos que colocar uma coisa em nossa cabeça, que quando a gente coloca um filho no mundo, a nossa responsabilidade aumenta. Porque nós estamos colocando um ser vivente na terra. Nós estamos colocando na terra um novo ser vivente. E a obrigação nossa, como pai e como mãe, é cuidar dos nossos filhos. E quando eu digo cuidar, inclui vários fatores, várias coisas. Alimentação, vestimenta, educação, colocar na escola e educar. E além de tudo isso, nós que servimos a Jesus, ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos. Mas muitos pais, e esse é um erro que nós temos que vigiar muito, comete o erro de não prestar muita atenção nos filhos, comete o erro de não conversar muito com os filhos. Quando o pai, quando a mãe, ela consegue prestar mais atenção nos filhos, ela vai começar a perceber se tem alguma coisa de errada com o filho. O pai vai começar a perceber que tem alguma coisa errada com o filho. Mas para isso, precisa prestar atenção. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, quando nós pais conseguimos fazer com os nossos filhos, não seja apenas filhos nossos, mas sejam nossos amigos também. Se a gente conseguir fazer que os nossos filhos sejam os nossos amigos, nós vamos fazer que eles se abram com nós, eles consigam se abrir e falar aquilo que eles estão sentindo. Muitos filhos não conseguem se abrir com o pai e com a mãe, porque todas as vezes que ele tenta se abrir, é só pancada, é só chicoteada, é só cajado na cabeça. Então ele prefere se abrir com alguém lá de fora, e às vezes o conselho que aquela pessoa lá de fora vai dar para ele, não é o conselho certo, e não é o conselho correto. A minha irmã, ela tem tanta intimidade com o filho dela, tanta, ela só tem um, o menino tem 17 anos, ela tem tanta intimidade com ele, que ela fala todos os assuntos com ele, todos, que vocês imaginar, todos os assuntos, ela conversa com ele, e o menino se abre com ela, até o que acontece no namoro dele, ele fala para ela, tudo. Eu acho bonito isso daí, e ela ensinou ele a usar até aquilo lá, não preciso falar o que é, né? Ela ensinou o filho dela a usar, ela pegou uma banana lá e ensinou o menino a usar, não preciso falar o que é, né? Não preciso nem falar, você já sabe o que é, né? Até isso, ela ensinou o filho dela. Então, irmãos, é importante a gente prestar atenção nos nossos filhos, conversar com os nossos filhos. Muitas das vezes, a gente se preocupa tanto em conversar com as pessoas lá de fora, aconselhar as pessoas lá de fora, e a gente esquece daqueles que estão do nosso lado em nossa casa. Muitas das vezes, a gente fica ali tempo, até minutos e minutos, aconselhando, falando com pessoas lá de fora, e a gente esquece daqueles que estão da nossa casa, vivendo do nosso lado. Muitas das vezes, a gente consegue salvar, entre aspas, as pessoas lá de fora, mas não conseguimos salvar os que estão na nossa casa. Eu sempre tenho uma frase comigo, e eu guardo isso no meu coração: se um dia eu for um grande pregador, de multidão em multidão, meu coração não está nisso,
Mas se um dia eu for, e eu ganhar 1 milhão de almas para Jesus, eu ganhar muitas almas para Jesus, e meu filho e a minha filha perder a salvação, o meu ministério, para mim foi fracassado, porque eu ganhei o mundo inteiro, mas eu perdi o meu filho e minha filha. Então para mim, o meu ministério foi fracassado. Então eu prefiro pregar para poucas pessoas, e a minha filha e meu filho ser salvo, um dia e morar no céu, do que eu ganhar o mundo inteiro, e perder a minha casa, Mas quando nós conseguimos prestar atenção em nossos filhos, a gente pode até evitar que os nossos filhos venham fazer besteira na vida. Em alguns casos a gente pode até evitar que os nossos filhos venham dar cabeçadas na vida. Se lá no início a gente começar a prestar atenção, quando ele começou a fazer algumas coisas, e a gente chamar ele para conversar, e ter uma conversa de pai para filho, de mãe para filho. Quando a mãe e o pai percebe, começa a prestar atenção no filho, ele consegue ver que o filho está caindo no mundo das drogas. Se a mãe começar a prestar atenção, observar bem o filho, ela vai conseguir ver. E se lá no início, que ele está começando no mundo das drogas, ela conseguir conversar com ele, dialogar com ele, o pai conversar, o pai vai ajudar, o pai fala: vem aqui filho, vou ajudar você, não entra nessa, aconselhar o filho, ajudar o filho, dar uma força para o filho. Em muitos casos, ele vai evitar que o filho dele ou com a filha dele seja um drogado lá na frente, seja um viciado. Porque quando a pessoa vicia, irmão, que cai de cabeça no mundo das drogas, e eu tenho experiência disso porque eu tive em casa, é difícil a pessoa sair. É só com a força de Deus, com muita força de vontade e com a força de Deus, que a pessoa consegue sair do mundo das drogas. Mas quando lá no início, lá no comecinho, se o pai e a mãe começar a observar e perceber, falar: filho, vem aqui, não vai nesse caminho, que você vai se dar mal. Em muitos casos, o pai e a mãe conseguem livrar o filho daquela perdição. Consegue, porque é melhor evitar no começo, do que quando estiver lá no final. Porque, me desculpe da franqueza, mas eu tenho que ser claro com vocês. Existem 3 caminhos para quem usa droga. Para quem está me ouvindo lá e para quem está me ouvindo aqui. Existem 3 caminhos para quem caiu de cabeça no mundo das drogas. Ou a pessoa busca a força em Deus e tem a força de vontade de largar, vai lá numa clínica, entre lá, se interne e lute contra aquilo, e vença aquele mal, e mude de vida. Ou se não, existem mais 2 caminhos: cadeia ou cemitério. É esses 3 caminhos que existem para quem é viciado em droga, para quem entrou de cabeça. Ou muda de vida, ou é cadeia, ou é cemitério. É esses 3 caminhos. Mas que Deus possa nos livrar deste mal, e que Deus possa livrar a nossa família desse mal e os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Quando a mãe e o pai prestam atenção no filho, e ele percebe que o filho e a filha estão chegando com algumas coisas em casa, que não é dele, o que é para ele fazer? De onde você arrumou isso daí? Aonde você arrumou? Ah, do coleguinha meu. Então vamos lá ver se é dele mesmo. Vamos lá ver se é dele. É no começo, irmãos. Porque hoje o menino rouba um carrinho, amanhã ele rouba uma coisinha, amanhã ele está roubando um banco, está roubando um caixa forte, está roubando lotérica, está fazendo tantas coisas erradas. Então é melhor a gente prestar atenção nos nossos filhos hoje, conversar com eles e mostrar para eles que aquilo está errado, do que lá na frente a gente chorar na porta de uma cadeia visitando nosso filho. E o pior,
e no cemitério chorar pela morte dele. O papel nosso, irmãos, é cuidar dos nossos filhos. Não é papel da sociedade, não, é papel nosso. Foi a gente que colocou os filhos no mundo. Nós temos que educar, nós temos que prestar atenção neles, nós temos que conversar. Tem adolescente, tem jovem, tem criança que se tranca no quarto e fica em frente do computador, e a mãe nem sabe com quem a criança dela está conversando, está fazendo no computador. A criança fica ali no quarto trancado, em frente do computador, horas e horas, e a mãe nem se interessa em perguntar: o que você está fazendo aí? Às vezes aquela criança está sendo influenciada por um pedófilo, e a mãe não está sabendo, porque não prestou atenção, porque não foi saber o que a filha e o filho estavam vendo no computador. E daí quando o pedófilo pega o filho dela, pega o filho, daí ela quer fazer justiça com as próprias mãos. Vai resolver? Não. Por que não prestou atenção lá atrás? Por que não foi ver? Falou: filho, o que está vendo no computador aí? Filha, o que você está vendo aí? Como que pode deixar a pessoa trancada no quarto, vendo o que quer, e não se interessar em perguntar? Depois vem reclamar do futuro da criança, depois vem reclamar das coisas ruins que aconteceu. Mas por quê? Faltou prestar mais atenção, e faltou conversar mais. A gente tem que prestar atenção até nos amigos que os nossos filhos andam. Nós temos que prestar atenção e perguntar para quem que é esse amigo seu? Quem é a família dele? Porque os amigos, ele tem dois poderes: de levar para o lado bom e levar para o lado ruim. Só que tem pai e tem mãe que não se interessa com nada. Tem pai e mãe que deixa, depois lá na frente vem chorar, vem reclamar: porque isso, porque aquilo, eu não saía da igreja, eu fazia campanha na igreja, eu orava na igreja, eu ia a todos os cultos na igreja. O que aconteceu com meu filho? Claro, você não prestou atenção nele, você não teve conversa com ele. E vir para a igreja é bom, é ótimo, claro que é bom, mas é bom também cuidar dos nossos filhos, é bom prestar atenção dos nossos filhos, é bom conversar com os nossos filhos, para que eles não venham fazer besteira lá na frente. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Tem adolescente, criança, que amanhece jogando. Eu nem vou falar videogame, porque eu não sei o nome dessas coisas. Eu nunca me interessei por jogos de games assim. E tem aquele jogo de tiro que parece real. Alguém sabe o nome daquilo? Que parece real. Um atirando no outro, um matando o outro. E tem criança que amanhece, tem adolescente que amanhece vendo aquilo, jogando aquilo. E um joga contra o outro. É no computador, no videogame, é os videogames modernos. Tem adolescente e tem criança, irmãos, que vai jogar aquilo lá a vida inteira e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, vai ser normal para ele, vai ser só o jogo. Mas alguns vai sair do jogo e levar para a realidade. Alguns que ficam nesse joguinho de matar um outro no videogame, alguns que tem alguma coisa na mente que eu não sei o que é, ele sai daquilo ali, da brincadeira, e leva para a realidade, arranja faca, arranja arma, e sai matando os outros na rua. Mas se o pai e a mãe conseguir ver o filho que é viciado nesse tipo de jogo, se o pai e a mãe começar a prestar bem atenção no filho, ele vai começar a observar que o filho está tendo algumas coisas erradas por causa daquele jogo. E se o pai e a mãe começar a observar, às vezes vai ter tempo de livrar aquele filho de fazer muitas besteiras na sociedade. Mas para isso, precisa prestar atenção e conversar com os filhos. Outra coisa que nós precisamos prestar muita atenção e ter conversa, é no nosso casamento. O nosso casamento também. Se vocês repararam uma coisa,
Quantos divórcios está tendo nos dias de hoje? Quantas pessoas estão divorciando? Eu sou meio da época antiga, para mim casamento até que a morte separe. Mas hoje até daqui a pouco separe. Hoje mudou. As pessoas já casam hoje pensando em largar amanhã, não todos. Hoje virou, claro que tem alguns casos que é melhor a separação do que viver junto. Porque existe casal, se continuar junto vai sair uma desgraça, vai sair uma tragédia, um vai matar o outro, então é melhor separar. Existem casos que até dá para engolir a separação, mas existem casos, irmãos, se o marido prestasse mais atenção na mulher, e a mulher prestasse mais atenção no marido, se o marido conversasse mais com a mulher, e a mulher conversasse mais com o marido, evitaria muitas separações. E o problema é que as separações dos casais hoje, não está lá fora, entrou na igreja, eu conheço evangélico que já casou pela terceira vez, Marquinhos conhece também, pela terceira vez, e não foi caso de adultério, nada disso, não teve adultério, não teve nada disso, mas separaram, terceira vez. Eu conheço o pastor auxiliar, não da quadrangular, de outro ministério, que já está indo para o 4º casamento, semana passada casou pela 4ª vez, mas por que existem tantas separações? Porque está faltando essas duas coisas, prestar mais atenção e conversar mais. Você acha que uma pessoa, ela dorme, ela acorda e ela fala assim, eu vou separar do meu marido hoje, imagine, eu vou separar da minha mulher hoje, imagine, o desejo de separar, de divorciar, vem nascendo durante um tempo, não é de um dia para a noite, não, de jeito nenhum, aquilo ali já está dentro da pessoa durante um tempo, mas se os dois, um começar a prestar atenção no outro, e um conversar mais com o outro, muitos casamentos podem ser salvos, e não precisa chegar na separação, não precisa, mas o que precisa ter, é conversa, é diálogo, e um prestar mais atenção no outro, porque não adianta, irmãos, nós vamos largar da nossa mulher, nós vamos arranjar outra, e você acha que o casamento vai ser perfeito? Não existe casamento perfeito, não existe príncipe encantado, nem princesa encantada, quem espera um príncipe, desculpa da franqueza, vai morrer solteira, e quem espera uma princesa também, vai morrer solteiro, porque não tem, todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, casamento é duas pessoas diferentes, morando na mesma casa junto, que foram criadas diferentes, pensam diferente, tiveram criação diferente, estão vivendo no mesmo telhado junto, eu vou separar da minha mulher, vou arranjar outra, arranja, daqui 1 ano, 2 anos, você vai ver que vai ter as picuinhas também, se não for antes, não é por causa de uma discussãozinha desse tamanho, que vai pedir a carta de divórcio, né? O que precisa ter, é mais conversa, é mais diálogo, e um prestar atenção mais no outro, na igreja também é da mesma maneira, você que é líder de algum departamento da igreja, você acha aquela pessoa que procurou você e falou assim, viu, eu quero um tempo aí no meu cargo aí, viu, não me escale mais não, já que aquela pessoa, ela dormiu, acordou e decidiu, imagine, fazia um bom tempo que ela já estava pensando naquilo, o que o líder tem que fazer, o líder de departamento da igreja, é procurar conversar com aqueles que são liderados por vocês, conversar, está tudo bem, como você está, procurar chegar mais junto da pessoa, e quando a pessoa vir para entregar, o que está acontecendo, vamos conversar, quem sabe você consegue fazer que a pessoa não saia,
Algumas pessoas querem sair para descansar mesmo, está muito abatida, está estressada, é diferente. Mas algumas pessoas deixam de exercer aquele cargo por causa de alguma coisa. E se vocês prestar mais atenção neles e conversar mais com eles, talvez vocês consigam evitar que eles deixem o cargo deles e continuem trabalhando do seu lado. Entendeu? Nós temos que parar com esse negócio. Ah, se sair um, vem outro. Ah, se daí não quiser, ó, vem outro. Às vezes não vem não, viu? Às vezes demora para vir. Numa banda de música. Ah, se fulano não quiser tocar, vem outro. Irmãos, o industrial aqui tem um privilégio, que não é todas as igrejas que tem não. Tem uma banda grande igual eles têm aqui. Essa banda grande de músico igual tem aqui. Tem um monte de quadrangular, tem algumas quadrangulares que não tem banda. Tem igreja quadrangular mais antiga do que essa, que não tem banda. Só tem um cara tocando violão. E às vezes o pastor tem que fazer o louvor com playback. E igreja quadrangular mais antiga do que essa. Ah, vamos perder. Se esse músico não quiser mais, já manda outro vir no lugar dele. Às vezes não vem não. Olha, eu saí de uma igreja quadrangular aqui, de Piracicaba. Por mim eu estava até hoje lá. Mas eu saí de lá, porque lá não tinha escolinha para criança. Daí minha mulher falou para mim assim, eu não vou mais lá. Porque lá não tem escolinha, meu filho não para. Meu menino queria sair na rua, na hora do culto. Daí minha mulher falou, eu não vou mais. Minha mulher falou, não vou mais, também não vou, né? Porque o marido tem que estar onde a mulher está, e a mulher tem que estar onde o marido está. Falei, vou sair de lá. Saí. O pastor perdeu uma família, porque não tinha escolinha. Sabe o que faz falta na igreja, a gente não percebe? Pessoa que mexe no som. Irmãos, arranjar uma pessoa boa para mexer no som é difícil. Uma pessoa que saiba mexer. Uma igreja que tem um cara que mexe no som, tem que valorizar ele. Eu já passei por isso. Já passei por isso. O som da minha igreja foi ficar bom, quando eu tomava conta de igreja, quando o Marquinho foi comigo para lá. Daí o Marquinho foi e cuidou do som para mim. Daí o som ficava uma beleza, o jeito que eu gostava. Mas antes disso, o meu cunhado ia lá no sábado, testava o microfone para mim, deixava o microfone uma beleza, do jeito que eu gosto. No domingo estava bom. Na quarta-feira eu ia pregar, estava ruim. Porque as pessoas que mexiam, eles não sabiam mexer direito. Mas eu não podia também maltratar eles, porque eles não têm culpa de não saber mexer. Daí quando o Marquinho foi comigo para lá, o Marquinho deixou tinino. Daí ficou maravilha. Então, professor de escola, professora de escolinha, pessoa que mexe no som, nós temos que valorizar. Pessoas que tocam na igreja, que tem caráter, que seja crente, que tenha compromisso com Deus, nós temos que valorizar. Porque não é fácil achar. Não é fácil. Marquinho ficou comigo alguns meses. Era o Marquinho e mais um rapaz que tocava violão. Só os dois de músico. Eu não tinha banda. E de quarta-feira o rapaz não podia ir. Antes do Marquinho ir comigo, ele não podia ir. Sabe o que eu fazia? Os músicos, as pessoas que cantavam na igreja, cantavam com playback. Não vai deixar de ter culto por causa disso. Mas eu quero dizer para vocês, que nós temos que parar com essa história. Se perder, vem outro. Não, irmãos. Nós temos que valorizar aqueles que temos. Nós temos que valorizar. Então você que é líder, procure cuidar daquelas pessoas que Deus colocou na sua mão para você liderar. Procure conversar com eles. Aqueles que saíram do seu grupo, telefona para ele, pergunta para ele se está tudo bem com ele. Pergunta para ele se ele não quer voltar. Às vezes o que está faltando é só isso. É só um telefonema. É só você falar, oh, está tudo bem com você. Às vezes isso vai mudar ele. Porque não podemos ser líder apenas para fazer escala e para ir numa reunião de ministério. Não, irmãos. Líder tem que cuidar. Líder é o auxiliar do pastor naquele grupo. Ele tem que cuidar do grupo dele. Ajudar aquelas pessoas do grupo dele.
para que o grupo seja uma bênção. Então, irmãos, a nossa vida, vamos prestar mais atenção naqueles que estão ao nosso lado, e vamos conversar mais com os nossos familiares. Você que é líder, converse mais com aquele que você lidera, que você possa conversar mais com seu filho, conversar mais com a sua esposa, prestar mais atenção na sua família. Não deixe o diabo destruir a sua casa, por falta de relacionamento seu. Não deixe o diabo destruir seu filho, não deixe o diabo destruir a sua família, por causa de você não ter conversado mais, de você não ter prestado atenção mais nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa. Vamos cuidar do nosso casamento, vamos cuidar da nossa família. A obrigação da nossa família cuidar é nossa, não é do presidente da república, não é da sociedade, a obrigação é nossa, cuidar. Temos que parar de ser aquele tipo de marido, aquele tipo de pai assim, não deixe faltar nada em casa, eu não deixo faltar nada, que tem pai, tem marido que só sabe falar isso, não deixe faltar nada em casa, mas às vezes o mais importante está deixando faltar, às vezes o mais importante nós estamos deixando faltar, e eu me coloco nesse cesto também, que é mais atenção, é mais carinho, é mais amor. Às vezes está faltando isso, e nós estamos preocupados só em encher a despensa de comida, nós estamos preocupados só em comprar roupa para eles, e nós estamos preocupados só em ter um bom carro para andar, dinheiro no bolso para viajar. Tudo isso é bom, é maravilhoso, e é bom que a gente tenha, mas nós temos que ter também amor, carinho e atenção com os nossos familiares. Amém?